E aí? Bem, é, eu resolvi fazer a ACP o mais rápido possível, que eu acredito que a melhor aposta que a gente vai ter nessa prova é a ACP, ou vai ser estudo de caso para a gente acabar analisando dentro de alguma das linhas. Então eu vou fazer a ACP logo, porque das análises não foi ensinado ainda em sala de aula, se eu não me engano. E de todas, a mais difícil realmente é a das análises, em segundo lugar a fenomenologia de Herschel. Então eu vou ensinar a CP logo para conseguir estudar e eu vou tentar trazer a maior parte possível da aula dela. Só que aí realmente isso é um trabalho difícil, porque a professora na CP ela é muito boa, de segunda-feira. Ela é muito boa. Mesmo que eu tente explicar a aula dela, eu não vou chegar nem perto dela, nem perto. Então eu vou tentar fazer um resumo o mais rápido possível, que é para a prova mesmo, tá? Com certeza vai lembrar um pouco das aulas dela. E para fazer a prova, ok, tranquilo. Nada muito difícil. A ACP ela pega um pouquinho da fenomenologia. Rogers usa um pouco de fenomenologia, mas não muito, tá? Então vamos lá, tá? Aqui, os primeiros slides é perda de tempo, uma reflexão aqui, não, bora, né? Não precisa, tá? Desse primeiro slide, o importante é que ele fala o seguinte, que uma pessoa sadia não naquele indivíduo passivo à espera de uma cura. Quer dizer o quê? Aqui é a mesma coisa que o Freud dizia na psicanálise, que metade da cura, entre aspas, tá? Essa cura, imagine ela na sua mente, entre aspas. É, metade dessa cura, entre aspas, tem que ser tem que começar pelo lado do cliente, tá? O cliente também tem que buscar, né? Por quê? Porque pro Rogers ele fala que é o seguinte, inclusive vai passar pro próximo slide, né? Que nem é isso daqui, que isso aqui a gente vai falar mais pra frente, que dá para passar aquele, né? Que o ser humano ele é um agente co-criador da sua realidade. Que a gente vai falar isso em campo fenomenal daqui a pouco, tá? Formação do self, pro Rogers e essas coisas. Que a gente vai acabar pegando esse slide aqui. Eu resolvi pegar o slide. Tinha dois slides de Rogers. Um com quase 30 slides e outro com quase 60. Eu peguei o de quase 60 porque daí já aborda tudo, já mata tudo e beleza, tá tudo certo, tá? Então, para o Rogers, nós não somos pessoas passivas e reativas na formação da nossa realidade, mas nós somos agentes co-criadores, ou seja, nós ajudamos a criar nossa realidade, tá? Então a gente não fica lá paradinho, pá, deixando as coisas acontecer. Não, às vezes nós deixamos as coisas acontecer, mas às vezes nós vamos lá ativamente e mudamos as coisas. Então nós co-criamos nossa realidade, nós deixamos ela simplesmente ir acontecendo, tá? E é por isso que ele fala que o Roger, porque o cara também tem que querer a cura. Não basta ele querer, os dois têm que querer. Vamos pro próximo slide, tá? Aqui ele começa a dar uma ideia da tendência formativa que a gente vai falar lá na frente. Mas o importante desse slide aqui que a professora fala é que o ser humano o ser humano para o Rogers ele é tratado como um processo construtivista. Ou seja, ele nasce, vai ganhando sabedoria, experiência, conhecimentos e vai se construindo conforme a vida. A ideia é que ele se torne um ser complexo e autônomo, né? Que é o processo de individuação, né? Que aí muitos psicólogos vão falar desse processo de individuação, que é quando a pessoa atinge a autonomia, tá? Isso aí vários falam, Jung fala, Freud fala, quem mais fala? É um monte, é um monte, é um monte, tá? Até mesmo no TCC fala sobre autonomia e por aí vai, tá? Que chama-se que é, assim, atende pelo nome de projeto de processo de individuação. O Maslow fala sobre isso também, que a gente vai falar rapidamente dos Maslow, é bem rapidinho, tá? Eu não gosto muito do Maslow não. Então, próximo slide. Aqui, ó.
como é que funciona a psicoterapia. Isso é importante para a prova, tá? Como é que funciona o processo psicoterápico? Aqui, eu não sei se vocês estão vendo a imagem, eu vou dar uma lida então aqui rapidinho para poder entender, né? Se a pessoa só está ouvindo. A relação de cooperação entre psicólogo e cliente, visando o desenvolvimento pleno, a descoberta do eu e a autorrealização, tá? Isso quer dizer o quê? Que você vai trabalhar em pé de igualdade com o seu cliente que está sentado. Ou seja, não vai ser igual o Freud, o cara vai deitar num divã, você vai sentar do outro lado, o cara nem vê tua cara, tá? Você está em pé de igualdade com o seu cliente. Ele não é seu paciente, ele é seu cliente. E quando fala paciente, dá-se a ideia de que ele está doente, dá-se a ideia que ele tem que aceitar o que você fala. Não, não, para Rogers não é assim, não. O cara está em pé de igualdade, tá? Inclusive, nesse slide também fala-se sobre autodeterminação. Que o ser humano o Rogers também trata a ideia de liberdade do ser humano. Que o ser humano ele é livre, tá? E ele pode sim se autodeterminar, ele pode sim tomar seus objetivos. Muito parecido com o que o Viktor Frankl falava, tá? Com a ideia de sentido. E vamos lá, tá? Continuando, agora vai falar rapidamente sobre alguns conceitos fundamentais da CP, né? Ele utiliza o método fenomenológico, ele utiliza sim, o Rogers utiliza alguns conceitos da fenomenologia, incluindo a epoquê, que é a ideia do quê? A epoquê, lembrando, né? Que a gente viu lá em fenomenologia, que é o não julgar, abstrair o mundo material. Quando você tiver em clínica atendendo, deixar as coisas acontecerem, tá? E fazer essa pessoa ter uma experiência, chegar a fazer fazer essa pessoa buscar o seu elemento mais básico, a sua experiência de si mesmo, que é a construção do self, que ela poder se enxergar, tá? Nela mesma e no mundo, quem ela é, por que ela faz aquilo, por que ela está agindo assim no mundo. E fica mais fácil quando a gente vai falar sobre congruência e incongruência, que tem um pouquinho a ver, mas isso daqui é mais complexo do que a congruência e incongruência, tá? Mas durante a clínica, né, da ACP, você vai utilizar da epoquê, você não vai julgar, você vai ficar em pé de igualdade com a pessoa, você não vai entender o que essa pessoa fala pelo seu conjunto de símbolos e intencionalidades. Você vai deixar a coisa fluir e tentar fazer aquela pessoa se perceber e perceber como ela age no mundo. Tá? Agora nós vamos falar rapidamente sobre as duas tendências, que é a tendência atualizadora e a tendência formativa, tá? A tendência atualizadora ou atualizante, tá? O que ela significa? É como se fosse muito parecido com a ideia de sentido de vida de Viktor Frankl da logoterapia, tá? Eu vou ler uma frase aqui que daí eu vou explicar rapidinho, tá? Duas, na verdade, tá? A primeira refere-se à inclinação inata dos seres vivos para crescer, desenvolver-se e alcançar seu potencial máximo desde que o ambiente seja favorável. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai tentar atingir um ideal daquilo que você tem na sua mente para o seu self, desde que seu ambiente seja favorável. Por exemplo, um broto de feijão. Você coloca ele numa. Isso é um experimento que a gente faz quando criança, né? Um broto de feijão. Você faz um furinho na caixa. Você coloca um broto de feijão lá com algodão. O broto de feijão ele vai crescer e vai tentar crescer para a direção da luz. Por quê? Porque ele quer evoluir. E essa é a ideia da tendência atualizante, tá? O ser humano está constantemente buscando a evolução, tá? O que é a evolução para essa pessoa aí já é muito subjetivo e pessoal. Tanto que nessa parte a gente na aula até me lembro, a gente estava falando sobre Hitler, né? Que ele tinha sobre a ideia dele de evolução dele é loucura, né? Deixa pra lá. Era cruel, né? Bem, então a tendência evolutiva quer dizer o seguinte, que todo ser vivo nasce com a vontade de evoluir,
Tá? E essa tendência, essa construção da tendência atualizante, ela não é algo fixo, ela vai mudando conforme o tempo passa. Tá? Então, uma coisa que a gente era criança, de repente não é mais a mesma coisa quando é adolescente, não é mais a mesma coisa quando a gente é adulto, e por aí vai. Basicamente, por cima, tendência atualizante é isso, tá? É uma força interna, tá? Lembra muito o sentido de vida do Viktor Frankl, que a gente estudou em logoterapia. Lembra bastante, tá? Aqui tem mais um slide sobre tendência atualizante, tá? Vamos continuar, tá? Aí a gente vai falar rapidamente sobre a autorrealização. A autorrealização nada mais é do que você atingir o seu potencial máximo, tá? É como se, por exemplo, você quer você quer ser o Mr. Olímpia, tá? O pessoal que gosta de academia aí, puxa ferro, você sonha em ser o Mr. Olímpia. Então, você vai treinar igual um cachorro que caiu da mudança. Infelizmente, para você se tornar o Mr. Olímpia, vai tomar muitas drogas, né? E você vai tentar atingir o seu ápice físico, né? Para você poder competir. Tá? A ideia da autorrealização é justamente isso, é você atingir o seu potencial máximo, desenvolvendo rápido, assim, desenvolvendo plenamente, como está aqui no texto, desenvolvendo totalmente suas habilidades, talentos, conhecimentos, inteligências e por aí vai. É quando você atinge o ápice, o pico, tá? E também está ligado com a questão da plenitude e da autenticidade da vida. Quando você chegou em um ponto que falei, putz, era onde eu queria. De repente, você pode ir até além, sabe? Mas você chegou em um ponto que você queria e isso te deixou feliz, te deixou realizado, tá? Para você tá bom. Por exemplo, vamos supor um atleta. Um atleta que, por exemplo, o sonho dele é ganhar o Campeonato Brasileiro. Só que ele tem potencialidade para ganhar medalha olímpica, campeonato do mundo, World Cup, né? Copa do Mundo, mas o cara ganha o brasileiro, se mantém como primeiro do Brasil, e o cara tá feliz. Porque é o que ele queria, tá? Isso é autorrealização. Esse slide aqui são os pressupostos, é uma recapitulação, né, do que a gente foi falado. E tem duas coisas aqui que são interessantes, tá? Primeiro, tá? A presença, vou ler aqui para quem não está assistindo, tá? A presença ou ausência desse processo direcional nos indica vida ou morte. Ou seja, a tendência atualizante, se você não tem uma tendência atualizante, muito provavelmente ou você tem sérios problemas físicos, sérios problemas mentais, ou está basicamente assim, à beira da morte, porque é uma característica da própria vida, a tendência atualizante, tá? Agora ele vai falar uma frase sobre a tendência formativa. Essa tendência formativa pode ser frustrada, desvirtuada, mas não pode ser destruída sem que se destrua o organismo. Quer dizer o quê? Que isso é a tendência formativa, ele está falando. Ou a professora errou aqui? Porque essa frase tem muito mais a ver com a tendência atualizante, não é a tendência formativa. Também pode ser aplicado, mas tem mais a ver com a tendência atualizante. Bem, eu vou pular essa frase porque eu estou em dúvida. Mas que tem mais a ver com a tendência atualizante, tem. Trocar a formativa por atualizante. Faz mais sentido. Bem mais sentido, porque a tendência formativa ela não pode ser frustrada, nem desvirtuada, porque ela se aplica, ela é mais universal. Já a atualizante, como nós vemos aqui, ela pode sim ser frustrada, desvirtuada, mas ela nunca é destruída. Se você destrói a tendência atualizante de uma pessoa, você destruiu todo o organismo dela. Não apenas psíquico, como também físico, né? Essa pessoa
Virou camisa de saudade. Bem, agora a gente vai falar sobre tendência formativa, tá? A tendência formativa é aqui. Vou pegar as frases que resumem e vou explicar, tá? Para Rogers, existe uma tendência natural à estruturação e organização, ou seja, sintropia, e este ocorre em paralelo com a entropia, que é a tendência ao caos e à desordem. Aqui, o que isso quer dizer? Para ficar mais fácil, é tipo uma tendência atualizante, só que para todo o universo. Einstein, vamos pegar um pouco de física. Einstein, quando ele começou a estudar física quântica, ele foi um grande, como posso dizer, ele falava que física quântica não estava errado, porque ele fala, pelo que eu conheço sobre o universo, a física quântica trabalha com a ideia de probabilidade, é a base da física quântica, né? E o Einstein, ele era um feroz, discordava dessa ideia. Ele fala, isso aqui tá errado. Tanto que das frases famosas do Albert Einstein criticando a física quântica é que ele fala, Deus não joga dados. Isso quer dizer o quê? Que o universo ele é objetivo. Ele partiu de um ponto e vai para outro ponto. Há uma organização e um objetivo no universo, tá? Para cada corpo celeste. Bem complexo, né? Bastante coisa. Quando a gente fala universo, assim, é difícil a gente dimensionar. Principalmente porque bate o limite da racionalidade humana. Dessa frase aqui, o que a gente pode entender? É que nem, por exemplo, a religião hindu. Tá? A religião hindu, ela trabalha com essa ideia de tendência formativa, porque eles trabalham com a ideia de criação, manutenção e morte. Brahman é o deus da criação, que é o que cria tudo. Vishnu é o deus que mantém tudo, que faz tudo evoluir e acerta cada ser vivo em seu ponto, traz a experiência para cada ser vivo, organiza o tempo, organiza o espaço, organiza tudo. Vishnu é muito poderoso. Não cria nada, mas organiza muito. Eu fico imaginando o Vishnu, parece aqueles bibliotecários, sabe? Bem chato, assim, organizando os papéis, cada coisinha tem em seu lugar. Nossa, mano, insuportável. Enfim. E Shiva, o destruidor, né? Shiva é o que traz a decadência e a morte, o caos. E nós observamos, a ciência, a física observa essa entropia no universo. O que é a entropia? Tá? A entropia, trocando em pequenas palavras, a entropia fala o seguinte, que tudo no universo começa simples e termina complexo. Tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, um planeta. Um planeta começa em uma nuvem de nebulosa que tem poeira, muita poeira. Todo mundo já viu uma foto de nebulosa, né? Essa nebulosa começa a ganhar massa, essa massa consegue chegar a um ponto que cria um campo magnético, começa a atrair mais material e forma-se um planeta, né? Aí esse planeta vai ter um tempo de vida, ou uma estrela, vamos trabalhar como estrela. A nebulosa pega, forma uma estrela, essa estrela vai ter um tempo de vida, depois ela se expande e acaba a sua energia e ela morre, tá? Isso é entropia. Começou simples, com um grãozinho de poeira até a expansão energética dessa estrela e a morte dela, tá? Criando um buraco negro. E como todo mundo sabe, buraco negro, ninguém sabe o que tem depois do buraco negro. Porque nem mesmo a luz consegue passar por um buraco negro, né? Se torna tudo muito complexo. Mas a ideia de tendência formativa é o quê? Que existe, assim como há uma tendência atualizante, uma força interna no ser humano, no universo também há uma força que guia o universo da mesma forma, tá? Tanto que aqui tem uma frase que deixa bem claro, ó, o importante é ressaltar que este é um conceito ampliado de sua ideia anterior de tendência atualizante, tá? É bem parecido, tá? Aí aqui vai ter um gráfico falando aqui, ó, tendência formativa de um lado,
tendência atualizada ligada à necessidade de manutenção, necessidade de aperfeiçoamento, tá? Por isso que eu estou achando que ela errou aqui, ó, nesse slide. Essa tendência formativa pode ser frustrada, desvirtuada, mas não pode ser destruída. Apesar que se aplica também a tendência formativa. Bem, eu estou em dúvida, então vamos embora. Esquece isso daí, tá? Aqui ela volta a ser... ela volta a falar sobre tendência atualizante. Tem uma frase do próprio Rogers que resolve a questão. Todo organismo é movido por uma tendência inerente a desenvolver todas as suas potencialidades, a desenvolvê-las de maneira a favorecer sua conservação e enriquecimento. Que é o que te falou agora. Todo ser vivo busca uma evolução, tá? Busca evoluir e atingir a sua autorrealização. Tá? Ou seja, busca a sua evolução e atingir o máximo que ele pode atingir. Tá? Só que, claro, para isso ele tem que estar num ambiente que ele consiga fazer isso. Se não, aí complicou, tá? Vai ficar muito difícil. Tá? Aqui é outro slide que a gente pode pular. Tá? Eu diria que a frase que fala sobre... que a gente pode assim, resumir esse slide. É que é uma questão de... assim, o ambiente precisa ser saudável. Não apenas o meio externo, mas um ambiente saudável que vai trazer um aparelho biológico, corpo físico, né? E psicológico saudável também, tá? Para que você tenha capacidade de criar mecanismos psíquicos e materiais para que você possa evoluir, né? Então, aqui ela vai falar de novo sobre essa entropia, tá? Que é nada mais, nada menos, como falei, é a questão da evolução do universo, tá? O universo ele também tem a sua própria vida, também tem seus próprios objetivos. Vamos supor o universo como um organismo vivo, tá? Extremamente complexo, com diversos processos ocorrendo, tá? E ele também tem seu próprio objetivo. E aqui ela fala o seguinte, nesse aqui, eu acho que aqui termina, esse slide aqui, ó, tendência formativa, é o que fala, acho que é o fim do que ela fala sobre tendência formativa, que é meio que uma recapitulação, tá? Refere-se a uma força universal, a tendência formativa. Refere-se a uma força universal que leva a organização, complexidade e estruturação no universo, desde a formação de galáxias até o desenvolvimento da vida e da consciência, tá? Que é a ideia justamente de evolução do próprio universo. O universo, ele possui uma organização, tá? E possui um objetivo, né? É só lembrar, Deus não joga dados, tá? E para separar, tá? Uma frase aqui que é muito boa para separar formativo de atualizante. A tendência formativa é um princípio geral do universo e da existência, enquanto a atualizante é específica aos seres vivos, porque ela é uma motivação interna nossa, tá? E professora, tá ao contrário aqui. Flechinha tinha que ser para cima. Tá invertido aqui. Bem, tudo bem, vambora. Todo mundo erra. Vambora. Esse slide pode pular, que é a diferenciação como a gente já fez. Aqui, ó. Aqui, condições para tendência atualizante. Isso aqui é importante, tá? Primeiro, a tendência atualizante para ocorrer, ela tem que ter um ambiente que possua, que você consiga fazer os seus objetivos, né? Você consiga prevalecer, né? Esse ambiente precisa ter o seguinte: consideração positiva e incondicional, a gente vai falar mais para frente, compreensão empática ou empatia, e autenticidade, tá? E congruência. Esses três a gente vai perceber que são atitudes básicas, tá? De um atendimento psicológico, psicoterapêutico.
Principalmente quando a gente pega a questão da epoquê na fenomenologia. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com psicanálise. É uma linha própria mesmo, tá? A gente vai estudar um pouquinho dos três rapidinho. Tá? Autenticidade e congruência, aceitação incondicional, compreensão empática ou empatia. Vamos começar pela congruência. A congruência, aqui, ó, vou ler aqui para quem não está assistindo para poder explicar. Definida como o grau de exatidão entre a experiência da comunicação e a tomada de consciência. O que é a congruência? A congruência é a questão de como você se comunica, aquilo que você se comunica, como aquilo que você percebe. E isso tem que estar alinhado. Se o que você se comunica, o que você fala, não está associado com a realidade perceptível, algum problema tem. Tá? Só que se a congruência estiver bem alinhada, então tá tudo certo. Tanto que eu vou pegar aqui e vou ler uma outra frase, tá? E isso é muito fácil de perceber durante a atividade psicoterapêutica, tá? Vou pegar uma frase aqui e vou ler para vocês, que fica bem claro isso, ó. Um alto grau de congruência significa que a comunicação, o que está se expressando, tá? A experiência, o que está ocorrendo em nosso campo fenomenológico, e a tomada de consciência, o que está se percebendo, são todas semelhantes. Ou seja, o que a pessoa está expressando, ela está falando, demonstrando, tá? A experiência que está ocorrendo dentro do nosso campo perceptível, tá? E aquilo que nós estamos interpretando psiquicamente, tudo tem que estar parecido, praticamente igual, tá? Se não, algum problema tem. Aí nós vamos para a incongruência. Qual que é o exemplo disso? Por exemplo, caramba, é muito difícil arrumar exemplo para um material de uma outra pessoa. Gente, desculpa, eu sei que isso aqui está muito arrastado. É que você utilizar a aula de uma apresentação de uma outra pessoa é muito difícil. Mas também se eu não aprendo agora, eu não vou aprender nunca mais na minha vida. Vamos lá. Por exemplo, quando você conhece uma pessoa nova, você está num bar e você conhece uma pessoa nova. Aí você percebe que essa pessoa não quer nada com você, ela só tá te tratando bem porque é uma pessoa educada, tá? Aí vocês conversam, tal, é uma conversa agradável, tá? E aí, na hora que você pede o telefone da pessoa, ela fala: eu não fiquei muito afim, tá? Você entende, tal, pede desculpa. Afinal, não, você já tinha, né? E vai cada um pro seu canto, tranquilo, sem estresse, sem briga, sem, sabe? Tranquilamente. Isso é uma ideia de congruência, tá? Aí nós vamos para a incongruência, que é o contrário, ou seja, alguma coisa ali não está alinhada. Seja a sua comunicação, aquilo como você está expressando, seja a experiência. A experiência é sempre a experiência do campo fenomenal. A experiência é sempre a experiência. Vai estar o quê? Desalinhado a sua comunicação ou a tomada de consciência, aquilo que você está percebendo e interpretando, né? Então, vou pegar uma frase aqui que fica bem claro, ó. A incongruência ocorre quando há diferenças entre a tomada de consciência, a experiência e a comunicação desta. Ou seja, alguma coisa aqui você está fazendo errado, tá? A sua mente não está funcionando corretamente. É definida não só como a inabilidade de perceber com precisão, mas também como a inabilidade e incapacidade de comunicação precisa. O que isso quer dizer? Vamos pegar o mesmo exemplo. Vamos supor que você está conversando com uma pessoa e você acha que ela está super afim de você. Nossa, ela tá sendo super educada, tá dando risadinha, tá mexendo no cabelo. Ela tá dando todos os sinais que tá super afim de você, porque acha que você é o ser mais lindo de todo o planeta Terra. E na verdade, não. Na verdade, ela só tá sendo uma pessoa educada. Só isso. E não tá nem um pouco afim de você. Aí nós temos uma incongruência, tá?
É importante saber congruência e incongruência porque vai ser essencial durante a prática psicoterapêutica da ACP, tá? Porque na hora que você detecta uma incongruência, o que não é muito difícil, algum problema tem naquela experiência, de como foi interpretada aquela experiência, tá? Aí nós temos aqui, ó, como um slide falando rapidamente como o terapeuta, o terapeuta deve, como ele deve se comportar, o que ele deve ser, tá? E uma coisa que é interessante aqui é o seguinte, é que aqui vou ler essa parte aqui que é interessante. Essa característica permite ao profissional expressar objetivamente seu sentimento e percepções, proporcionando ao cliente uma reflexão acerca de si mesmo. Ou seja, essa frase fala o seguinte, que você pode sim fazer uma inferência para o seu cliente, falando, ô amigo, aqui não tá batendo, tem certeza que foi assim? Sabe? Isso é tipo, você vai fazer isso com outras palavras, né? Você não vai chegar, ô meu chapa, essas ideias aí não tá batendo não. Claro que você vai fazer isso de uma maneira bem mais profissional, né? Tá? Mas permite que você faça as inferências, tá? Para que a pessoa comece a tomar consciência de si mesma. Isso é a projeção do self, do self real, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Agora a gente vai falar sobre aceitação incondicional. Gente, isso aqui é muito fácil, tá? Aceitação incondicional é aquela aceitação que você aceita a pessoa como ela é, com suas qualidades, defeitos, tá? Sem colocar, sem fazer joguinho, sem colocar condições, tá? Afinal é incondicional, né? Não julga a pessoa, mesmo que ela só tome banho de sábado. Nossa, até atacou meu lado virginiano agora. Meu Deus. Tá não. Enfim. Mas aceitação incondicional é basicamente isso, tá? Tanto que isso, na hora que a professora explicou, algumas mães lá da sala atacou a culpa, né? Ah, eu não fiz isso com meu filho. Fez, sim. Aí começa, né, o subconsciente, o inconsciente da pessoa ataca, né? Ai, nossa, será que... Enfim, né? Lembrando que aqui na CP não tem esse papo de inconsciente, não. É tudo aqui ou agora. Tá? Aí nós temos a nossa velha empatia, tá? Que é se colocar no lugar da pessoa para poder sentir o que ela sente, viver o que ela viveu, tentar entender as experiências que ela teve pelo sentimento, olhar e compreensão dela, tá? Só que, claro, você pode chorar? Pode chorar, não tem problema. Só não se mata de chorar que nem a pessoa, que senão duas vão ter que pegar o lencinho na hora, né? Então, basicamente, isso aqui não muda, tá? E vambora, que isso aqui é mais simples, tá? Não vamos nem ocupar. Agora tem um cara com uma guarda-chuva, deve ser uma atividade da qual eu não faço a menor ideia e nem lembro mais, tá? Aqui ele começa a falar sobre crescimento psicológico, tá? O crescimento psicológico é meio que... Como é que eu posso explicar? É uma autoconscientização, tá? Da necessidade de ajustes para você continuar buscando, tá? A sua evolução, continuar a tendência atualizante, quase falei formativa. Continuar buscando, continuar vivendo a sua tendência formalizante e construir o seu autoconceito. O autoconceito é muito importante para a construção do self, para a construção do eu, para o Rogers, tá? Eu vou ler uma frase aqui, tá? Que fica bem claro isso, tá? As pessoas podem experienciar e se conscientizar de seus desajustamentos através da experimentação das incoerências entre suas experiências reais e seu autoconceito, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o crescimento psicológico vem através das falhas, vem através das percepções das nossas falhas. Então você vai
corrigindo aqui, corrigindo ali, tá? É por isso que nós temos a pessoa que que queira, que fala, não, eu preciso ir no psicólogo. Por isso que a gente fala, metade do seu caminho já foi andado, tá? Porque ela está disposto o quê? A se adaptar, a se ajustar, a desconstruir seu eu antigo para a construção de um novo eu. Mais próximo desse novo eu, como você imagina como ele deve ser. Que é as diferenças do self real e ideal. A gente vai falar mais pra frente. Tá? Então o crescimento psicológico é isso. Tá? E aqui é interessante, ó. Eu vou ler duas. Esse slide aqui inteiro, ele seria necessário ler, tá? Mas basicamente ele fala o seguinte: a partir do momento que eu sou aceito por outra pessoa, eu consigo me autocorrigir, tá? E me auto-incentivar para conseguir superar os meus desafios e ter o meu crescimento psicológico, tá? Mais uma vez, essa manifestação acontece muito na terapia, tá? Por isso que o terapeuta da CP, ele não julga, ele deixa, é igual a EPOQ. Ele ouve, ele não julga, ele tenta fazer a pessoa chegar no ponto principal da sua experiência para que ela consiga entender o que aconteceu de errado e poder se moldar, tá? Eu vou ler aqui duas frases que vai bater certinho o que a gente está falando. Ó. As condições de saúde são facilitadas por qualquer relação interpessoal, na qual um dos membros esteja livre o bastante da incongruência para estar em contato com seu próprio centro de autocorreção. Ou seja, é a relação terapeuta-cliente, que o terapeuta tem que estar pleno. Tá? Ele tem que ser congruente, ele tem que estar ele tem que estar com as suas visitas no psicólogo dele em dia, tá? Para que ele possa atender outras pessoas, porque ele tem que ser congruente. Porque se você vai no psicólogo que está mais ferrado que você, vai dar ruim, tá? Vai dar ruim. Basicamente é isso que ele fala, tá? Aí vem essa outra frase aqui, ó. Aceitar-se a si mesmo é um pré-requisito para uma aceitação mais fácil e genuína dos outros. Tá? Quer dizer o quê? Que a partir do momento que você aceita uma falha em si, pô, eu tenho essa falha, você também pode aceitar essa falha nos outros. A partir do momento que você enxerga uma qualidade em si, você também enxerga uma qualidade nos outros. Tá? E uma terceira frase que eu vou utilizar aqui, ó. Este ciclo de autocorreção e autoincentivo é a forma principal pela qual se minimiza os obstáculos ao crescimento psicológico. Ou seja, o crescimento psicológico é um eterno corrigir e vamos em frente, vamos que eu consigo, bora. E continuar fazendo terapia, tá? Que a partir do momento que nós temos essa relação interpessoal, nós criamos uma relação empática com o terapeuta, você vai conseguir realmente você conseguir adaptar, moldar o seu eu para chegar mais próximo da tendência atualizante que você está buscando. Que daí vai chegar também próximo do conceito de self ideal. A gente vai ver logo logo. Tá? Aqui mais conceitos. Tá, aqui começa a ficar um pouco mais difícil. Porque a gente vai começar a trabalhar a ideia de campo fenomenal. Tá? O campo fenomenal é como se fosse um mundo muito subjetivo, é muito parecido com o campo fenomenológico. Ô, palavra difícil, viu? Porra, Herschel. Você é chato, hein, cara? Bem, enfim. O campo fenomenal é muito parecido com o conceito de campo fenomenológico. Aê, caralho, consegui. É muito parecido com o conceito de campo fenomenológico do Herschel. Tá bem parecido. O que era esse campo? É o que consiste o seu corpo físico e mais aquilo
que você consegue perceber com os seus sentidos físicos, que você consegue sentir com as suas emoções, que você consegue compreender através das suas experiências, tá? Eu vou ler aqui, ó, para ficar mais claro. Tem duas frases que resumem bem, ó. Campo fenomenal abarca tudo que ocorre no organismo em qualquer momento que está potencialmente disponível para a consciência, ou seja, seu corpo físico e mais tudo que você consegue perceber, não apenas físico, mas também psíquico, com todos os aparelhos psíquicos, tá? Inclui também a questão de crença religiosa? Sim, tudo que está no campo, tudo que você consegue compreender. Tá? A segunda frase deixa mais claro ainda. Refere-se ao conjunto de experiências subjetivas de um indivíduo, ou seja, a maneira única como cada pessoa percebe e interpreta a realidade. Ou seja, o campo fenomenal é fundamentalmente subjetivo. Muito parecido com o conceito de campo fenomenal. Errei de novo. Cara, isso me deixa triste, velho. Campo fenomenológico do Husserl. Aí, consegui. Tá? Eu não vou repetir de novo porque eu sei que eu vou errar. Ai, meu Deus. Tá? Então, o campo fenomenal do Rogers é isso, tá? Lembra muito essa imagem aqui. Só que tem outras imagens que fica mais fácil de entender o que é. Tá? Aqui a gente pode passar. Aqui, esse slide aqui, ele nada mais é do que meio que um resumão, tá? Calma, a gente já passamos da metade, já está acabando, tá? Aí, aqui, ela meio que também constrói um slide bem mais didático, tá? Tem uma frase aqui do Rogers que eu vou ler que é interessante. Todo indivíduo vive num mundo de experiências, em constante mutação, do qual ele é o centro. Que é justamente isso, você vai pegar e vai interpretar tudo que está acontecendo à sua volta, porque isso é o campo fenomenal do Rogers, tá? É tudo que você pode experimentar, interpretar, tudo que você consegue ter ao alcance, tá? O que o seu ser tem de disponibilidade, que está disponível à sua consciência, tá? Aqui, ó. Aqui é uma imagem bem interessante para a gente entender o campo fenomenológico. Aqui é o eu. Imagina que é a nossa consciência aqui, que é o nosso self, tá? Só para fazer uma analogia que é mais fácil de entender. Imagina que esse eu somos nós aqui na planeta Terra. O campo fenomenológico é tudo aquilo que minha consciência consegue captar, que está disponível à captação. Imagina que esse campo fenomenológico é todas as estrelas no céu que nós conseguimos observar sem nenhum tipo de telescópio, com o olho nu. Tá? O outro são todas as estrelas da Via Láctea que nós não conseguimos perceber, que a gente só consegue perceber uma pequena parte da Via Láctea. Né? A mesma coisa acontece com nossos sentidos. Eu, por exemplo, estou trancado aqui no meu quarto. Eu não sei o que está acontecendo nas outras partes da casa. Meus gatos podem estar brigando. Sei lá, velho. Tá? Ainda estou de fone. Putz, esquece. Tá? Ou seja, o outro é tudo aquilo que nós não temos conhecimento, mas está lá. Ou seja, é todo o restante da Via Láctea que nós não conseguimos enxergar. E o vermelho seria o restante do mundo, né? Ou, no caso, o espaço, com outras galáxias e por aí vai, tá? Pera aí, gente. Deixa eu colocar um sprayzinho que a garganta tá indo pro saco. Ai, melhorou. Bora. Aqui é um outro exemplo. Aqui já tem a questão do self, que é a construção do eu, tá? Essa parte aqui eu achei complicadinha, para ser sincero, mas vamos tentar, tá? Vamos embora. Tá? Essa parte do self vai ser mais arrastada. O self é como se fosse um campo
é um campo formado já totalmente, que vai adquirindo conhecimento e através adquirindo conhecimento, mais experiências, né? Vai adquirindo experiências e vai mudando, né? Vai se transformando. E vai interpretando melhor tudo, né? Porque vai ganhando novas experiências, novos conhecimentos. Os aparelhos mentais vão se refinando, tá? Devido às nossas experiências, conhecimentos, relacionamentos interpessoais, conversas que nós temos com os nossos melhores amigos e por aí vai, tá? Tá? E tem uma frase aqui que ele tenta organizar, duas na verdade, né? Aqui, o self é como um campo fenomenológico em que o indivíduo organiza uma percepção e conceito de si mesmo. Ou seja, imagina que é um campo fenomenal, mas somente de você. Daquilo que constitui você. É um campo fenomenal ali. E esse campo fenomenal, somente você pode mudar. Tá? Nenhuma interferência externa pode mudar o seu campo fenomenal. Você pode adquirir experiências do mundo externo. Você vai interpretá-las e após a interpretação é que o seu eu, o seu self vai ser mudado, tá? Ai, desculpa, a gente tá a garganta mesmo tá pedindo arrego mesmo, tá? Bora, vamos lá terminar isso aqui. Então, tá vendo, ó? Self é como um campo fenomenológico em que o indivíduo organiza uma percepção de conceito de si mesmo. Está dentro do campo da experiência. Ou seja, você passa por experiências, interpreta essas experiências e após a interpretação e a elaboração dessas experiências, o seu eu muda, se transforma e tenta sempre constantemente ir melhorando, né? Aí tem outra frase do Rogers que é interessante. Constitui-se de um encontro entre as demandas internas do organismo, nossas, e as demandas externas, que são as experiências. Então, nossas demandas internas com as experiências se encontram e se elaboram, tá? E lembrem-se, o self ele não é imutável, ele está sempre mudando. Vamos para a próxima. Aqui, ó. Aqui ela continua definindo sobre o que é o self, né? Deixa eu ver qual frase é mais fácil da gente entender. A de cima, com certeza. Tem uma frase que eu vou ler que eu não sei quem pode assistir ou não. É a consciência de ser, de funcionar ou como noção de si. De personalidade propriamente dita. Ou seja, é a construção do eu. Tá? É a construção do eu. Essa construção do eu pode ser interna, puramente interna, ou pode ser transformada devido às experiências que você tem. Que aí você vai ter crenças próprias, formas de enxergar o mundo próprios. E as experiências que você vai ter vai meio que vão se chocar e vai formar o self, tá? Então o self é um self saudável é um trabalho de entendimento, elaboração, adaptação e evolução. Tá? Aqui tem uma imagem da formação do self, né? Que tem behaviors, objetivos, objetivos, perdão. Comportamentos, objetivos, pessoas, pensamentos, imagens, que é o mundo real, né? Tá? Aí tem o indivíduo. Então tudo meio que forma choca-se, né? Tudo isso se choca na nossa mente. Que tem coisas que vêm de fora, experiências que vêm de fora, os nossos pensamentos se chocam, tá? E vai transformando o self, tá? Elaborando. Acabei de falar as 4 palavras e esqueci.
vai se chocar com o self, ele vai elaborar, tá? Caramba, esqueci das 4 palavras, velho. Não, tô ficando velho. Enfim, vocês voltam um pouco aí no vídeo e pega, tá? Mas basicamente isso, ele vai pegar, vai se adaptar, vai se transformar e vai buscar a evolução, tá? Aqui na imagem fica bem claro. Aqui mais uma... aqui o importante é falar sobre o autoconceito, tá? O autoconceito são algumas coisas que você mantém no self a longo prazo. São algumas coisas que são inegociáveis. Por exemplo, ética, moral. Vamos pegar um exemplo bem nerdístico. Já que eu estou fazendo vídeo, vou pegar um exemplo bem nerd do meu personagem favorito, Batman. Tá, agora assinei minha carteirinha de nerd mesmo, né? 40 anos nas costas, ainda tem... Minha mãe me deu um boneco do Batman, meu. 40 anos de idade. Ó, filho, eu toco pra você. Eu fico pensando se ela pensa que eu sou criança ou se eu sou um Batman. Mãe, é melhor pensar que eu sou um Batman. Se ela pensar que eu sou criança, eu vou ficar muito triste. Acho que eu já tô triste. Bem, enfim. O Batman, ele tem um código de honra que ele não negocia com os outros e nem com ele mesmo. Ele não mata. Isso é um autoconceito. Existem algumas coisas no nosso self. O nosso self ele muda, se transforma, se adapta. Mas algumas coisas são inegociáveis. Tá? E isso é o autoconceito. Aquilo que fica por muito tempo. Tá? Vamos para a próxima. Aqui é importante, tá? Quer dizer, mais ou menos. Só que isso aqui é difícil, tá? Nos primeiros anos de vida, é muito simples a gente fazer a avaliação das nossas experiências. O que é bom é positivo. O que é ruim é negativo. Só que, como a gente fala sobre tendência formativa, tudo tende à complexidade, né? E quando a gente fala sobre complexidade, a gente tem que pegar o conceito de avaliação organísmica, que tá aqui, ó. Eu vou ler para a gente poder explicar melhor. Roger chamou esse processo de avaliação organísmica, quando o indivíduo guia a sua ação a partir de como a experiência vive ou experimenta o mundo aqui e agora. Ou seja, conforme você vai passando pelas experiências, as interpretações que você tem, os resultados que você tem das análises dessas experiências vão guiar nossas ações, nossos pensamentos. É muito parecido com o conceito de como a crença forma a nossa lente cognitiva em teoria cognitiva comportamental. É muito parecido com o que ele está falando aqui, tá? Porque conforme que a gente experimenta durante o aqui e agora, que o momento, a gente acaba meio que... Acaba não, meio que. Esse meio que não existe. Vai acabar guiando nossas ações. A gente tem aquela pessoa que é positiva, que ela vai fazer, que vai dar tudo certo, porque veio de um ambiente legal, teve pais legais, teve uma vida ok, teve uma vida boa. E tem aquela pessoa que pra nela, nada vai dar certo. Porque a experiência delas foi ruim, não teve um ambiente legal, entendeu? E vai guiar nossas ações, o nosso modo de ver o mundo. Isso é avaliar. Por quê? Porque ele coloca esses resultados como se fosse um organismo. E a gente sabe que um organismo, uma coisa depende da outra, tá? Os nossos órgãos dependem do coração, bombeando sangue, que dependem do nosso cérebro, interpretando os nossos sinais, os nossos sinais neurais. Enfim, é tudo um grande sistema. E isso aqui, se a gente for olhar na minúcia, é extremamente complexo, porque é muita coisa. Porque não apenas é uma questão de inferir no mundo real, como também infere nos nossos, como a gente pensa, infere nas nossas ações perante a realidade material e outras pessoas, tá? E também infere no nosso eu, como nós vamos nos enxergar, tá? Então, a avaliação organística parece simples, mas se a gente for, o conceito é simples, mas se a gente for olhar na minúcia, é extremamente complexo, tá?
E isso aqui, a avaliação organística na terapia, você precisa ter cuidado, tá? Como é que o seu cliente vai ligar as coisas? Como é que ele pensa isso? Por que ele tem esse conceito dele? Aí você tem que ligar, trazer uma linha que está ligando tudo, sabe? E fica complexo, fica extremamente complexo, tá? Tanto que eu vou pegar outra frase aqui para a gente ver aqui, ó. Por ocasião da interação entre indivíduo e contexto em que vive, uma parcela dessa experiência se desdobra em experiência de si, fazendo com que este, então, crie uma noção de eu, uma noção de self, a partir da qual irá guiar suas ações. Ou seja, vai construir o nosso eu, e esse eu vai agir no mundo. Como o nosso eu vai pensar, porque essas experiências vou trazer para mim. Vai construir o meu self, e meu self é quem eu sou. Tá? É bem complexo mesmo. Parece fácil aqui, né? Eu explicando aqui parece fácil, mas se você vai ver na minúcia, é extremamente complexo. Tá? Tanto que aqui, tá, quem está enxergando, assistindo o vídeo, consegue ver aqui. Na desenho, pô, super simples, suave. Tá? Mas na hora que você para olhar mesmo, é extremamente complexo. Psicologia é uma coisa... Quando a gente quer entender na minúcia, realmente a mente humana é muito difícil. Aqui, ó. Eu vou ler para o pessoal que não está assistindo, eu vou ler para poder explicar. Mais uma vez, é importante ressaltar que essa experiência de si não quer dizer a experiência de algo essencial existente dentro do indivíduo. Todas as noções que este adquire fazem parte do seu mundo fenomenológico, de forma que não se trata tanto do eu, tal como existe em realidade, mas do eu tal como é percebido pelo indivíduo. Esse aqui que ele está falando, vamos pegar o mesmo exemplo da questão do bar. É aquele negócio, como eu falei, para o indivíduo, o Roger está falando o que interessa é como o indivíduo percebe isso. Às vezes não necessariamente é a realidade. É que nem o cara que acha que a menina tá super afim dele e a menina só tá sendo educada. Tá tratando ele bem porque ela é uma boa pessoa, uma pessoa educada, mas não tá afim dele. Só que ele interpreta que, tô abafando, estourei. E, não tem nada a ver, tá? Como também tem o cara que é bobão, um nerdzão bobão, né? A menina tá lá se derretendo e o cara tá de boa. Tá falando lá que conseguiu ganhar 10 partidas de ranqueada no LoLzinho e nem tá percebendo, tá? A menina tá quase implorando pra ele perguntar o WhatsApp dela e o cara nem tchum. É. Eu prefiro ficar quieto nessas horas. Bem, nerd é uma tristeza mesmo, viu? Continuando, tá? Essa outra parte eu vou precisar ler também, gente. Me desculpa. Eu sei que é arrastado. É muito difícil montar uma aula com matéria de outra pessoa. Mas é importante isso daqui. Então, o conceito de self também é chamado de autoconceito e de noção de eu. É a percepção de si da realidade pela própria pessoa. Isso aqui é o que eu acabei de explicar. Vambora, bora. Marcos. Tá? Aqui ele fala sobre a ideia de um self saudável, tá? A ideia de um funcionamento ótimo é sinônimo das noções de adaptação psicológica perfeita, da maturidade e da abertura total de experiência. Isso aqui se resume, gente, tá? A busca pela autonomia, é a busca pelo self ideal, tá? Por falar em self-ideal, é esse aqui mesmo. Para entender o self-ideal, antes de abordar o que é self-ideal e o que é o self-real, eu tenho que explicar rapidamente sobre o conceito da metafísica do Aristóteles de ato e potência, que foi da onde o Rogers tirou isso. Na metafísica aristotélica, existem dois conceitos. Primeiro a gente estudou o que era essência e acidente, lá em fenomenologia. Aqui, o interessante é saber o conceito de potenciato. Tá? Na metafísica, na fenomenologia, de Aristóteles, Marcos.
Você erra pra caramba, viu? Você passa umas vergonhas que. Enfim. Dá um desconto, gente. 6h15 da manhã, ainda nem dormi. Tá complicado esses dias. Eu quero terminar tudo logo e eu não consigo dormir. O que é o ato e potência da metafísica aristotélica de Aristóteles? O ato é aquilo que o objeto é agora. Potência é aquilo que o objeto pode vir a ser. E que isso quer dizer? Por exemplo, uma semente de um carvalho. O ato dela é ser uma semente de carvalho. É o que ela é. Mas a potência dela é se transformar numa grande árvore de carvalho. Ela tem esse potencial. E o self real e o self ideal é baseado nisso, tá? Que é o reconhecimento do que você é hoje, e o self ideal é o seu potencial da onde você quer chegar, tá? Tanto que aqui, vou ler a frase que justamente bate isso. Self ideal é o conjunto das características que o indivíduo mais gostaria de poder reclamar como descritivas de si mesmo gostaria de ser, tá? Ou seja, o self ideal é quem o cara quer ser, tá? Não tem necessariamente uma correspondência total com o self real. Na verdade, pouquíssimo, na maioria das vezes. Mas é onde a pessoa, o que ela gostaria de ser, aonde ela quer chegar com a sua tendência atualizante. Tá? Esse é o self ideal. Vamos pular aqui. Aí tem o self versus o self real, né? O self normal. O self ideal, o self real é o que nós somos agora, tá? O self ideal é onde queremos chegar. Não é preciso dizer, gente, que nós só podemos ter um equilíbrio mental quando nós aceitamos o que nós somos hoje e aceitamos o potencial que nós podemos ter, tá? Se há uma diferença muito grande entre self e self ideal, ou né, há uma não aceitação sobre o nosso self, então há algum problema, tá? Então nós não temos o equilíbrio mental, né? A homeostase mental, vamos chamar dessa forma, né? Que a gente aprendeu no semestre passado. O nosso equilíbrio mental não está equilibrado, tá? E a gente tem que entender que não se trata, então quer dizer que a famosa a frase do Freud, né, que é atribuída à psicanálise, aceita que dói menos. Então, pro Rogers, não. Pro Rogers ele fala o seguinte: aceitação não é aceita que não vai dar certo e acabou. Não. Você aceita como uma forma de você poder mudar, porque o self ideal também se transforma, ele também muda, tá? Putz, não dá pra ser. Então eu vou transformar meu self ideal. Isso aqui não rola, mas eu consigo chegar aqui. É aquele negócio, o esportista lá, putz, eu não consigo ser medalhista de ouro, mas eu consigo ganhar a Copa do Mundo dentro do meu esporte. Putz, não vou conseguir ganhar a Copa do Mundo, então vou ser o melhor do meu time, ou o melhor do Brasil. Não consigo ser o melhor do Brasil, vou ser o melhor do estado. Não consigo ser o melhor do estado, vou ser o melhor do meu time. E assim ele vai se adaptando, aceitando a realidade e transformando seu self ideal para que ele esteja mais próximo do seu self real, tá? E por último, terminou, tá? Nossa, eu consegui resumir 2 aulas de 6 horas em 1 hora e 10 minutos, tá? Cansou. Aí nós temos aqui a questão da tendência da auto-atualização. Isso daqui, gente, nada mais é do que o que vários autores, que eu citei lá no começo da aula, que vários autores falaram sobre a questão da busca pela autonomia, que é a questão do processo de individuação, dele se enxergar como indivíduo, aceitar o que não pode mudar, mudar aquilo que pode mudar, tá? Tanto que aqui eu vou ler,
as duas frases que justamente falam sobre isso. A primeira frase, impulso inato dentro de cada ser humano, voltado para o desenvolvimento pleno de suas potencialidades. A autoatualização é isso. É algo inato que nós temos, igual a tendência atualizante, a querer e além, tá? Tá? Este impulso que conduz todo o organismo a desenvolver-se, tornar-se autônomo, a amadurecer a tendência a expressar-se e ser responsável por ativar todas as capacidades do organismo, na medida que tal ativação valoriza o organismo ou self. Então isso aqui é importante. Isso quer dizer o quê? Que você vai se tornar um indivíduo, que você vai valorizar o seu self atual, não vai descartar o seu self ideal e vai tentar se desenvolver e buscar lá. Só que nesse caminho você tem que ser autônomo. Você tem que não depender de ninguém, depender apenas de si e bancar as suas ações, ou seja, bancar, ter responsabilidade, tá? Que é o processo de individuação que o Jung fala, a psicanalista fala muito sobre o processo de individuação. O TCC agora não me recordo, o behaviorismo fala também, só que com outras palavras. A gente percebe que na psicologia, gente, todo mundo às vezes fala a mesma coisa, só que com palavras e conceitos diferentes, tá? Mas é basicamente isso, gente. Aí tem aqui as referências. Esse livro daqui do Rogers eu não li, mas parece ser muito legal, Em Busca da Vida. Eu aconselho a ler o Tornar-se Pessoa. É super difícil, mas vale a pena, tá? Aí tem os casos clínicos que eu não vou passar aqui porque eu tô cansado, tá? Aí tem aqui mais a aceitação de potência que eu também pergunta-resposta, enfim. Deve ter alguma coisa a ver com o caso clínico que eu nem li para ser sincero. Eu parei aqui, tá? E dá para fazer a prova tranquilamente, tá? E fechou. Com relação a design análise, nenhum professor passou. Eu olhei no material, não tem nenhuma aula de design análise. Não creio que vai cair na prova, mas se precisar eu faço uma aula de design análise, mas aí eu vou criar o meu material. Aí eu vou tentar fazer uma aula bem mais enxuta. Porque design análise é difícil. Quanto mais você se aprofunda, fica muito difícil. E eu acho que os professores nem vão se aprofundar muito, para ser sincero. Tá? Então, a CP fechou. Até mais.